tarde a todos. Com satisfação aqui estar no arquivo, esse arquivo onde estive quando comecei a fazer as minhas pesquisas, não era aqui, lá perto da Consolação. E é claro que as condições hoje são outras, esse magnífico ambiente que aqui temos, as pessoas que aqui trabalham, fazem atividades, desenvolvem atividades como essa que nós estamos presenciando e da qual temos a honra e a satisfação de participar também. Agradecer ao Marcelo pelo convite e todo o seu staff. A exposição que me propuseram é um pouco ampla. É um panorama da história do Brasil colonial, isso para fazer em 40 minutos, que foi o limite de tempo que me deram. É óbvio que é uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa impossível de se fazer nesse tempo. E eu tenho que fazer, evidentemente, uma seleção, que é o que ensina o bom comportamento para quem tem que enfrentar uma situação como essa. Como sou especialista mais em história econômica, claro que tenho mexido com muitas coisas outras que não só a história econômica ultimamente. Acabo de produzir uma espécie de libelo em prol de uma nova história econômica que venha a enlaçar a história econômica e a história cultural. Quer dizer, quando é que essas duas coisas que têm sido mantidas separadas podem se encontrar? Um artigo que sai no meio do ano na revista Tempo Social da Universidade Federal Fluminense. Posto os novos cursos. Houve uma certa época que só tinha história econômica, agora recentemente só tem história cultural, e geralmente num processo em que uma tenta desqualificar a outra. O que eu vou fazer é exatamente o contrário, é tentar buscar uma síntese, é tentar buscar um enlace. Para fazer essa exposição é preciso, entretanto, ter um foco, ter um objetivo. Qual é o meu? Ver qual é o enlace possível entre São Paulo e esse contexto maior que se chama a colônia. Ora, essa colônia é uma colônia secular. Não é uma colônia que nós demarcamos a partir de 1500, que é quando essa terra foi encontrada, e nem termina aí em 1808, com a vida da família real, ou com o retorno de Dom João. Ela tem um espectro mais amplo, são 300 anos dessa história. E é preciso também levar em consideração que as perspectivas interpretativas sobre essa colônia são muito conflitantes. Quais são os cenários possíveis para você abordar a história da colônia? Nós temos uma historiografia, uma forma de abordagem, uma interpretação que nós diríamos hoje é tradicional. E veja, interessante isso, porque essa forma de abordagem, que é aquela perfilhada sobretudo por Fernando Novaes, já foi considerada absolutamente inovadora nos anos 60. O Fernando mesmo, quando dava aula, dizia, olha, o tradicional são os outros que estão superados. Todos nós viramos tradicionais num determinado momento de nossas trajetórias. Não é? Essa interpretação da história colonial faz um arco longo. Um arco que começa no século XVI e termina no século XVIII. Começa com a colonização. Não podemos nos esquecer que a colonização começa aqui, com Martim Afonso de Souza, projeto, a ponta de lança da colonização não está no Nordeste. A ponta de lança da colonização está em São Paulo, na posição meridional, que era o que interessava naquela oportunidade. E se extingue com a independência, ou antes disso, com a abertura dos portos, tanto que esse é o marco do livro do Fernando, não é? Que é pegar a crise do sistema colonial, não é? E ele termina, evidentemente, com a abertura dos portos. A interpretação do Fernando, entretanto, é uma interpretação que pega o conjunto, ela faz um arco, como eu disse, e ela ossifica a temporalidade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo aquilo que de novo acontece ao longo de 3 séculos é considerado discrepância do sistema e é jogado para fora do sistema e não incorporado dentro dele. O que vale dizer? Nós temos um processo na qual a colônia que se instala, que se estrutura no século XVI, ela se desintegra no século XVIII. Então, essa é a longevidade do sistema colonial, que é chamado antigo sistema colonial. Ora, o Fernando, no seu livro, começa por dizer que esta colonização, este sistema colonial é moderno. E
é moderno porque ele se baseia numa escravidão que é moderna. Se baseia numa forma de organização econômica lastreada no capitalismo comercial que é moderno, mas que ele nomeia o sistema todo como sendo antigo sistema colonial. Olha, aí está uma divergência que nesse momento eu tenho procurado trabalhar para dizer, olha, se as formas de organização econômica eram modernas, se a escravidão era moderna, esse sistema colonial só pode ser moderno. Não pode ser um sistema antigo. E por que então é chamado antigo sistema colonial? Porque o Fernando o antepõe ao sistema colonial que se instala no século XIX, que é chamado de novo. E, portanto, o século XVI, XVII e XVIII é denominado o antigo sistema colonial, por oposição àquilo que nós denominamos o neocolonialismo do século XIX. Portanto, essa é uma questão historiográfica. Que tipo de questão historiográfica? É como o tempo do historiador afeta as suas concepções sobre o passado. Fernando vivia no século XIX, um momento em que todos estavam muito preocupados com uma questão fundamental, que era como superar a barbárie que se avizinhava em nosso país. Não é? Só haveria a possibilidade de fazer isso através de uma grande transformação, digamos, para aquela intelectualidade dos anos 60, 70, seria através de uma revolução, seria essa a saída. Então, nesse caso, era preciso ver como superar esse passado colonial, porque nós estávamos comprimidos, apertados por esse imperialismo americano do século XIX que nos afligia. Então, a única forma de superar era voltar ao passado para entender aquele antigo sistema colonial, para saber como é que nós poderíamos construir uma nação, para construirmos uma nova sociedade que era, na verdade, o objeto de todos aqueles que estavam envolvidos nessa ideia da formação da sociedade brasileira. Essa é uma interpretação, na qual se privilegia, sobretudo, as relações externas, o comércio com Portugal. E há uma certa tendência a explicar de fora para dentro esse sistema colonial. Mas há uma anteposição. É uma interpretação que faz ao contrário, que é aquela que é encabeçada hoje, emblematizada por João Fragoso, não é? Do Rio, ex-orientando Leia, que eu tive o prazer de examinar na tese de doutoramento dele, e que faz o contrário. Olha, na verdade, o que nós temos é uma colônia conectada a um centro através de um rótulo geral que se chama Império. Então, a ideia de que existe uma colônia e que ela pode ser explorada se opõe à ideia de um império. E nesse império, na verdade, a colônia é uma parte. A colônia é elemento integrador. No caso do Fernando, a colônia pode ser uma colônia explorada, e é. Nessa outra situação, não. A colônia não precisa ser explorada, pelo contrário, ela pode ter vantagens dentro do império e, inclusive, acumular endogenamente. São duas posições antagônicas. Qual é a minha posição hoje, pensando estes problemas? Eu estou numa posição intermediária. As duas posições, na verdade, anteriores citadas, elas têm uma longa trajetória. É a ideia de que o processo da colonização começa, no caso de um e no caso do outro, no século XVI e finaliza no final do século XVIII. Para mim, a preocupação é mostrar que, na verdade, você tem uma temporalização deste processo histórico. Se você pensar o século XVI, o século XVI e XVII, eles formam, num determinado recorte histórico, eles formam uma unidade. Mas nos meados do século XVII há uma transformação. E no século XVIII há outra transformação, ou seja, na verdade, você tem momentos, você tem temporalidades distintas. Você não pode fazer um marco trissecular e ossificar o sistema como se toda a história estivesse presa nesta cadeia, neste sistema. Tem que levar em consideração quais são os elementos centrais atuando em cada um destes períodos. Por que isso é importante? Para um seminário que nós vamos trabalhar com o Morgado de Mateus no século XVIII,
uma temporalidade, se nós pegarmos o período de governo deles, são apenas 10 anos. Qual é a relação que existe entre as coisas? Por que é importante temporalizar no conjunto para depois pôr São Paulo neste contexto? Eu pediria que pusesse o primeiro gráfico, por favor. Pronto? Este é um gráfico, na verdade, esquematizado. É um gráfico que foi extraído de Roberto Simonsen. Esse gráfico é um gráfico fantástico. Não há outro feito sobre a história do período colonial. É a única demonstração de longa duração que eu conheço sobre a evolução do comércio exterior da colônia brasileira. Ela é muito importante, porque ela não mostra apenas as questões econômicas, mostra questões demográficas, por exemplo, que eu eliminei do gráfico, porque eu achava que o público que aqui vinha não era um público especializado de historiadores de um programa de pós-graduação no Departamento de História, onde nós temos mestrandos, doutores, pós-doutores. Então era preciso ser um pouco mais, digamos, didático para mostrar essa tendência. Então veja aqui, olha, essas são as exportações coloniais mensuradas em libras. Na verdade, esta parte, aqui está um cinza azulado, demonstra a curva de exportação da colônia. Tudo que a colônia exportou mensurado em libras esterlinas. Libras esterlinas. O que vale dizer? A partir do ano de 1650, na verdade o gráfico de cima você começa antes, ele começa em 1534-36. Por que 34-36? É o momento em que começam as primeiras exportações de açúcar a partir da capitania de São Vicente para a Europa. Então são coisas residuais que crescem até atingir um ápice em 1690. Por causa da extensão do gráfico, eu preferi pegar a parte mais importante e, sobretudo, a parte final, que é a do 18, que nos interessa porque é onde a colagem de São Paulo é mais explícita, na parte da segunda parte. Essa exportação total do quê? Em valores monetários, isto é mensurado em libras esterlinas. Como é que você consegue essa exportação? Em 1690, o total, praticamente 95%, está aqui, ó, das exportações da colônia eram obtidas a partir da exportação de açúcar, isto é, exportação de açúcar. O que é que vale dizer? São Paulo o Brasil, se constitui numa colônia açucareira. Qualquer uma outra coisa é agregadora, é complementar. A história da colonização, portanto, se confunde com a história do açúcar neste período. Mas se vocês perceberem, olha, está aqui. São as exportações globais. E essas exportações globais são dadas pela exportação de açúcar. Num determinado momento, essa tendência começa a abrir. Ou seja, há um outro produto entrando nessa pauta de exportação. É o ouro que está começando aqui embaixo, o amarelo, que invade o verde da cana. A partir de 1690, 1700, desse momento em diante, o ouro tem uma ascensão vertiginosa, mas ele tem um limite, é 1760. O que é que vale dizer? Se nós quisermos encontrar, a partir deste momento, 1690, se quisermos encontrar o valor total da exportação, nós temos que somar a contribuição do ouro mais a contribuição do açúcar, e as duas somadas nos dá a exportação total. Daqui para frente. Então, vejam que o ouro, que é uma riqueza imediata, é aquela que você consegue transformar rapidamente esse metal em mercadorias. Então ele tem uma vantagem que é a liquidez. É diferente do açúcar. O açúcar você tem que exportar, ele fica nos armazéns, pode estragar, pode umedecer, depois ele se transforma em dinheiro. Aqui não, você inverte, o dinheiro está aqui.
Portanto, o impacto do ouro é muito maior se você pensar o crescimento, a possibilidade do crescimento da colônia. Qual é o ápice da exportação aurífera pelo gráfico do Simonsen? É 1760. É esse ponto. O que vai dizer? O máximo atingido pelas exportações coloniais se dá no ano de 1760. Lá, olha, aquele pico lá em cima. Quando o valor das exportações ouro, mensuradas em libra, atinge cerca de 4,5 milhões aqui, olha, de esterlinos. Esse é o ponto máximo da colônia. Esse momento é um momento de referência. Esse ano de 1760. Todas as vezes que os grandes intérpretes, por exemplo, Celso Furtado, vão se referir ao período colonial e procuram um momento para dizer qual foi o ponto mais alto da história da colônia, eles dizem 1760. Porque foi o momento em que a renda gerada pela colônia, pela exportação, somada de ouro mais açúcar, que está aqui atrás do amarelo, somados os dois, atinge-se aquele pico lá em cima. Não sei se está claro a exposição que foi feita no que diz respeito à somatória das cores. Senão eu tinha que pôr uns risquinhos, umas linhas, umas interrupções, e ficava mais complicado de perceber. Mas vejam vocês, se retomarmos o conjunto. No conjunto da história da colônia, começando aqui atrás, hein? Eu não tinha espaço para colocar a outra parte, que o gráfico ia ficar muito pequeno. Eu sabia que a sala seria grande, portanto, precisaria ter uma visualização. Se fosse a partir de 1600, começa antes, vocês vejam que o verde supera até o amarelo em toda a extensão. O que vai dizer? Quando nós falamos em açúcar, açúcar é a história da colônia. Quando falamos em ouro, eu não vou dizer que é um instante breve, porque é secular, mas a rentabilidade em recursos monetários oferecida, dada pelo açúcar, sempre foi maior, mesmo no ápice e no apogeu da exportação aurífera, tá claro? Isso é importante para você posicionar a história do açúcar como uma história central, que é o que faz, por exemplo, a professora Vera nos trabalhos dela, especialista que é Vera nessa matéria que aqui está. Mas veja o que há de interesse. O ponto máximo é esse. O segundo ponto máximo é este aqui. Ó. Nós estamos no ano de 1807, esse ponto. O outro é um pouquinho maior, nós vamos considerar isso que está dentro do período colonial. 20 já está praticamente fora. Nós estamos próximos da independência, a abertura dos portos já foi. O que é que vai dizer? O ponto mais alto da exportação colonial, da economia colonial, em termos de libras, ouro, como disse, é 1760. E o valor são mais ou menos 4,5 milhões, são 4,9 milhões esterlinos. E neste período, é um valor de 4,5 milhões de esterlinos, é um pouco abaixo, não é exatamente igual. Mas há uma diferença vital entre esses dois momentos. Está aqui. A partir do ano de 1783, olha, aqui, 83. Essa data para mim é importante, porque daqui a pouco vocês verão e eu vou querer fazer uma periodização usando a data de 1780. E quando você procura uma data, para periodizar um tema que você quer trabalhar, o que você está fazendo é recorte. E quando o historiador corta, ele tem que ter razões para cortar. Quando ele corta, ele periodiza. Quando ele periodiza, ele temporaliza. Ele estabelece os momentos que são diferentes dos momentos anteriores. Mas se você não faz isso, a história fica um contínuo, sem inteligência, sem compreensão. Então, voltando. O ponto mais alto da exportação é esse aqui. O final do século XVIII está aqui, um pouco mais abaixo. É por isso que o Celso Furtado, no livro dele, diz, no final do século XVIII, este período é um período de retração. É um período, de certa forma, de decadência da colônia. O que interessa para mim não é isso. O que interessa é outra coisa. É isso aqui. Veja,
Vocês perceberam que este movimento da curva geral de exportação é dada pela exportação do açúcar e pela exportação do ouro, pela somatória dos dois. Aquele movimento lá é a somatória destes dois. Mas veja o interesse que tem essa data de 1783. Veja lá. O recuo geral das exportações é porque o valor da exportação açúcar diminuiu e porque o montante de ouro exportado diminuiu. Está claro que as linhas estão colando. As de baixo para aquela de cima. Colar. Mas aqui começa a divergir. Nesse momento. 1780. A tendência baixou. O açúcar subiu um pouco e continuou descendo até o ano de 1796. Veja, olha, desce, tem uma recuperação, desce o valor da exportação eolífera. Aqui nós estamos num ponto baixíssimo. Mas se você olhar lá em cima, a exportação global em valores libras está crescendo. Está aumentando. Se você olhar embaixo, a linha açúcar e a linha ouro, essa está estabilizada, essa desceu ainda mais. Mas lá em cima o valor da exportação total está crescendo. Eu vi isso pela primeira vez, quando fazia a tese de doutoramento, e olhei o gráfico do Simmons e disse, mas o gráfico está errado, a exportação global não podia subir, ela tinha que descer. Porque o valor do ouro e o valor do açúcar são descendentes. Qual é a resposta e qual foi a procura que foi feita? Nesse período, a partir sobretudo de 1796, mas eu acho que antes disso, 1780, você tem a entrada de uma variedade enorme de produtos outros que até então não estavam na pauta de exportação. O que vale dizer se aqui a colônia é uma colônia açucareira e aqui a colônia é uma colônia açucareira e metaleira? Se pudéssemos usar uma linguagem do rock, tá certo ou não? Se ela era uma colônia metal e uma colônia açúcar, aqui ela está deixando de ser essas duas coisas e está virando uma colônia agrícola, onde a variedade de produtos exportados cresceu demais. Quantos produtos a colônia exportava em 1760? 33. Quantos produtos a colônia exporta a partir de 1796? 126 produtos. Houve uma diversificação da economia colonial. Essa diversificação é uma coisa muito importante, porque ela não é resultado de um acidente, de um acaso. Ela é resultado de uma política sistemática do governo português, do Estado português, para diversificar a economia da colônia. Torná-la uma economia diversificada do ponto de vista agrícola. E por quê? Porque a agricultura significa a produção de alimentos que poderiam ser exportados para Portugal. A produção de matérias-primas, algodão, couros, que podia ser exportado para Portugal. Os alimentos, arroz, por exemplo, alimentariam a população portuguesa, os possíveis trabalhadores das manufaturas portuguesas. E, evidentemente, mais do que isso, as matérias-primas, e sobretudo o algodão, alimentariam as indústrias portuguesas, as manufaturas portuguesas. Então, no final do século, você tem um enlace completamente diferente. O enlace é, em Portugal, as manufaturas que se desenvolvem, e no Brasil, a agricultura que se diversifica. Então, você tem uma coisa nova, diferente. Ainda é colônia. Ainda tem monopólio, é monopólio. Mas é a mesma colônia, é a mesma monopólio do século XVI? Não. E nem do século XVII? Porque no século XVI, Portugal tinha um monopólio da produção de açúcar, no XVII não tem mais, porque os holandeses saíram daqui e foram para as Antilhas. Então o mercado açucareiro tornou-se um mercado competitivo. Então, se você olhar a história da colônia, o sistema colonial tem um momento, que é um momento açucareiro absoluto, que vai dos anos 1540, 1548, nos meados do século XVI, até meados do século XVII. De meados do século XVII em diante, você tem uma colônia que é
metal, ouro. É um outro momento. E no final você tem uma colônia diversificada. O que eu digo que tem no final do século desse período é um novo padrão de colonização. É uma nova colônia. A acumulação interna, a riqueza da colônia, ela cresce nesse período. Então você tem um novo padrão de colonização. Uma colônia que, na verdade, é uma colônia que se entrelaça com a metrópole, que está se modernizando. Porque Pombal queria substituir as importações que faziam da Inglaterra por exportações portuguesas em suas indústrias. É este século XVIII, neste século XVIII, que a colagem entre São Paulo e colônia brasileira se dá de uma maneira mais intensa. Fora integrada, havia uma colagem no período anterior, mas nesse período é mais intensa. É claro que São Paulo, tendo sido pioneiro, ele tem a ver com todos esses momentos e tudo que aconteceu no século XVI e no século XVII. Nós sabemos muito bem que São Paulo começa com produção de açúcar, que era o que havia de mais importante. Em 1548, os 6 engenhos de São Paulo produziam metade da produção açucareira produzida por Barbados, que era o maior centro produtor do mundo naquele momento, naquela oportunidade. Então não era uma coisa desprezível. Daí para frente, o Nordeste dispara nesse processo de produção. Nós ficamos um pouco para trás, São Paulo fica um pouco para trás. Em 1570, os 6 engenhos ainda eram 6 engenhos, enquanto isso, em 1570 já havia 100 engenhos instalados nas outras regiões, ou seja, tinha mudado bastante. A situação já não era mais a mesma. Mas para nós, interessa mostrar, nesse momento, que se havia uma colagem no século XVI e XVII, sempre haverá uma especial por parte de São Paulo, que é o fornecimento de escravos indígenas, de nativos, não só para a indústria açucareira em São Paulo, não só para as atividades agrícolas em São Paulo, mas para a Bahia e Pernambuco também. Em Pernambuco havia 10 mil escravos trabalhando nos engenhos açucareiros, nos meados do século XVI, pouco mais para frente, 1570, mais ou menos. E em Pernambuco havia, entretanto, 2 mil escravos nativos que eram mão de obra local. Na Bahia havia 8 mil escravos trabalhando, mas 3 mil escravos eram escravos indígenas, ou seja, quase 40%. Foi São Paulo que inventou a ideia de uma indústria açucareira com o nativo indígena. Quando os engenhos aqui recuaram, os trabalhadores, recuou o consumo de trabalho nativo, escravo no engenho, mas não recuou a necessidade de braços para trabalhar nos engenhos em outras regiões, no Rio, no Espírito Santo, etc, etc. Então, a máquina constituída em São Paulo para a criação de índios, para transformá-los em escravos para a indústria açucareira, isso continuou. Portanto, São Paulo teve uma relação importante sempre desse ponto de vista, da criação de mão de obra. Por isso eu escrevi um livrinho chamado Século XVI e XVII, vou agora ampliá-lo e incluir o século XVIII. Eu vou chamá-lo A Colônia Sertanista. Porque se há um traço que emblematiza São Paulo durante todo o período da colonização, é o sertanismo. Você tem idas e vindas, vai e vem, mas esse é o traço de São Paulo. Esse é o fundamental. Não vou dizer que é claro que alguém vai dizer, bom, são as entradas, etc. Não, é o sertanismo. Essa é uma busca de uma nova concepção para agregar todas essas relações. Mas é óbvio que no século XVIII, a colagem com aquela diversificação, ela se faz porque São Paulo tinha uma tradição de trabalhos agrícolas no século XVI, que continua no século XVII e, sobretudo, XVIII, quando passa a trabalhar, ou quando passa a funcionar no sentido do abastecimento necessário para as Minas Gerais. No final do século XVIII,
A relação é diferente, muda o centro dinâmico da economia colonial. O centro dinâmico era Minas, até aquele ápice, e vai declinando. E o centro dinâmico é um outro que se levanta no horizonte. O outro, no final do século, vocês poderão ver numa sequência aqui. Tem um gráfico que se segue, que pega aquela partezinha final do século XVIII para mostrar, pode mudar, para mostrar só o período final. Agora, essas produções, os produtos que estão aqui, que aqui são produzidos, para que países vão na exportação? Sempre fomos muito acostumados a dizer o grande importador, consumidor dos produtos coloniais brasileiros sempre foi a Inglaterra. Isso é um consenso firmado. Muitas vezes você nem estudou, mas você sabe quem era o principal parceiro de Portugal. Sempre foi a Inglaterra. Então, quem deve ser o principal consumidor dos produtos produzidos na colônia? A Inglaterra. Veja, final do século, com a diversificação econômica da colônia, não é a Inglaterra, é Hamburgo. Em valores muito significativos. Veja, isso aqui é 100% da exportação colonial nesse período. Olha aqui, em 1796, 50% de tudo que a colônia exportava era importado pela cidade-estado de Hamburgo, Alemanha. E nem era a Alemanha, porque não havia unificação. Era Hamburgo mesmo, que era uma república, que era uma cidade-estado. A Inglaterra ocupa apenas o segundo lugar, e se você pegar a porcentagem daqui, você vê que dá 20%. Às vezes um pouquinho mais, 30%. Por uma razão muito simples. Durante muito tempo, o açúcar foi o produto principal da exportação colonial. Mas a Inglaterra não consumia o nosso açúcar. Vinha das colônias que a Inglaterra tinha no Caribe, nas Antilhas. Então nós consumíamos os outros produtos. Mas a Itália consumia açúcar. E os outros que estão lá em cima, vejam, quase insignificantes eram. E um que adquirirá muita importância, absolutamente insignificante, a França. O que o gráfico diz? Ele diz que a Inglaterra, durante todo o período, manteve-se, na média, entre 20% e 30% da importação, e a Itália entre 15% e 20%, dependendo do período. A Holanda não é muito expressiva. E que Hamburgo tem picos, por exemplo, elevados em 1801 e depois tende a declinar. Mas o declínio de Hamburgo, o declínio da Inglaterra, o declínio da Itália é compensado por um monstro consumidor de produtos coloniais que se chama França. Por isso, a história da colônia no final do século XVIII tem muito a ver com a história da França. Nós estamos acostumados a falar na história da Inglaterra. Se você não entender, não colar na história da França para entender o que é que está se passando na França no período, você não entende isso. Quais são os produtos que a França, que no ano de 1801, sabe que era zero de produtos coloniais, cresce no período, se amplia. Em 1805, no ano de 1805, os valores da exportação francesa crescem. Em 1808, quando os portos foram abertos, os franceses consumiam praticamente 80% de tudo que a colônia produzia. Se era a Holanda, 50% aqui, são os franceses lá. E vejam, é avassaladora a entrada dos franceses no mercado colonial brasileiro, é claro que indiretamente, porque é através de Portugal. Quais são os produtos que os franceses estão consumindo aqui? Na pauta de exportação da colônia, o açúcar sempre foi fundamental. Aqui, naquele primeiro momento, em 1690, quando eu disse para vocês, quando o açúcar representava 90% da exportação colonial, era o açúcar.
Naquele final, o açúcar representa 34% da exportação. E tem um produto novo, chamado algodão, que representa 24% da exportação colonial. Não esquecer que o algodão era nativo em São Paulo. Os índios trabalhavam. E essa natividade do algodão permanece. Lá, vou fazer um exercício de futuro. Lá em 1865, quando começa um novo momento da exploração agrícola de São Paulo e se expande a cultura do algodão por causa da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, um dos argumentos para esse rápido desenvolvimento do algodão a partir de 65, demonstrado pela famosa Alice Canabrava, é o fato de que havia uma tradição algodoeira de plantio nativo na província de São Paulo. Portanto, tem uma raiz agrícola que não pode se perder, e ela é fundamental. Metade desse valor, 50% desse valor é algodão. E os outros 19% são os couros, variedade de couros, baquetas, meios de sola, todas elas matérias-primas industriais. E por quê? Porque a Revolução Francesa está por aqui, ó. Napoleão está entrando por aqui. Napoleão quer fazer da revolução política burguesa na França não só uma revolução burguesa no sentido político, mas uma revolução burguesa no sentido industrial. Ele quer industrializar a França. Mas para isso, ele precisa de matérias-primas. A França não tem. A França tinha algumas colônias que poderiam suprir, mas essas colônias se perderam durante as guerras da Revolução Francesa. Por isso, neste momento, a colônia que fornece algodão para a França para o desenvolvimento de suas indústrias é a colônia brasileira. Em valores daquele nível, a tal ponto que a indústria francesa se desenvolve totalmente lastreada na matéria-prima brasileira, o que equivale a dizer, se esta matéria-prima deixar de chegar na França através de Portugal, você asfixia, mata a indústria francesa. O que é que desejavam os franceses no contexto das guerras entre a França e a Inglaterra no final do século XVIII? O que a Inglaterra desejava era exatamente asfixiar a França e a França asfixiar a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha controle dos mares. E como tinha, desenvolveu todos os seus esforços no sentido de trasladar a família real portuguesa ao Brasil para que, ao se abrirem os portos, as matérias-primas deixassem de fluir para a França. Dá uma olhada no gráfico. Depois da abertura dos portos, não há mais vermelho ou laranja no mapa. Os franceses foram eliminados. Eliminados os franceses lá na França, o custo da matéria-prima do algodão chegou a subir 200%. E algumas indústrias francesas que tinham 11 mil operários, em Tourraillé, por exemplo, numa das cidades francesas, que era centro industrial, esses empregados foram todos para a rua. Mas acho que vocês nunca imaginaram que pudesse haver uma tecelagem têxtil na França, nos inícios do século XIX, que tivessem 11 mil operários concentrados. Estão vendo? Conhecemos muito mal a história da França, porque estamos vidrados na história da Inglaterra. E quando falamos em Revolução Industrial, pensamos na Inglaterra, como se eles fossem o Homo sapiens da Revolução Industrial. Naquela época, no final do século XVIII, havia 3 processos possíveis de transformação industrial. 1, a Inglaterra, que virou. 2, a França, que travou. Por isto, por abrirem-se os portos brasileiros e fechar o fluxo de algodão para lá. E uma terceira, a de Portugal. Os portugueses eram fornecedores importantes de manufaturas para a colônia. Recebiam da colônia a matéria-prima, o algodão, e devolviam transformado. Portanto, há uma conexão que precisa ser feita no final do século XVIII e que envolve necessariamente algo que se passa fora de São Paulo. Nós não podemos ficar olhando no
nosso querido Morgado, que em 1765 chega aqui. Nós temos que lembrar, imaginar, pensar, estabelecer uma relação com uma outra data um pouquinho anterior a essa, que é a instalação do vice-reinado em 1763 no Rio de Janeiro. Esse é um momento chave. E é uma conexão entre essas duas coisas. Essa chegada do governador aqui e a instalação do vice-reinado no Rio de Janeiro 2 anos antes disso, em 1763, fazem parte de um processo de reestruturação do Império Português movido por Pombal. A ideia era enlaçar uma colônia agrícola com Portugal manufatureiro. E a hora que os portos se abrirem e a colônia tiver acesso às manufaturas inglesas, tecnologicamente mais desenvolvidas, mais aprimoradas, podem ter certeza que as manufaturas portuguesas vão sofrer. Portanto, você não tem uma revolução industrial, você tem uma época da revolução industrial, porque são 3 possibilidades, mas a verdade é que a realização de uma depende da não realização das outras. Quando você faz um processo de arranque industrial, se você puder, você liquida os seus inimigos. Os ingleses agiram através de um instrumento poderoso que eles possuíam, que se chamava Royal Navy. A marinha de guerra da Inglaterra, no final do século XVIII, era hegemônica através do mundo. Deslocava o dobro da tonelagem das frotas de guerra e mercantes do restante do mundo. E ao controlar os mares, você controla os continentes. Ao se instalar em 1763 o vice-reinado no Rio de Janeiro, o que é que se desejava? O que se desejava era rearticular a colônia com aqueles temas que eram os de antigo. Quando Martim Afonso de Souza veio para cá e se instalou, qual era o grande problema? O grande problema era a Lagoa dos Patos, em Santa Catarina. Por quê? Porque o grande problema era o prata. Por quê? Porque o grande problema era o ouro do Império Espanhol. O problema geopolítico continua o mesmo. Quando veio o governador para cá, qual era uma de suas funções prioritárias? A organização do sistema administrativo, e tudo isso era fundamental para que o poderio militar, em relação ao Império Espanhol, sobretudo no século XVIII, quando as fronteiras e a questão das fronteiras estavam em franca discussão, Colônia do Sacramento, Tratado de Madrid, etc., tudo está rolando nesse período, tudo está rolando nesse momento. Isso para mostrar que é preciso fazer essa colagem. Portanto, eu preciso mostrar que o Rio de Janeiro, neste período final do século XVIII, quando o governador, o Morgado de Mateus está chegando aqui, o Rio de Janeiro está se tornando o centro dinâmico da colônia. Toda vez que nós pensamos no centro dinâmico da colônia, qual é o centro dinâmico que nós imaginamos a colônia? É Minas, por causa do ouro. Sim, é verdade, todos vão lá porque precisam do ouro. Fazem os caminhos por causa do ouro. Mas o ouro está definhando. Vocês viram por aquele gráfico que nós mostramos, o ouro está definhando no final do século XIX, no final do século XVIII. E o Rio de Janeiro passa a centralizar um tipo de atividade econômica que tem uma conexão direta com São Paulo. Essa é a questão. Portanto, São Paulo, no final do século XVIII, não vive porque abastece as minas, principalmente. Visto que o fato de que durante muito tempo as minas estiveram lá estabelecidas, elas estimularam a criação de uma coisa que se chama fazenda mista em Minas. A fazenda mista é a fazenda de abastecimento, que produz milho, que produz porcos, etc., no entorno das áreas mineradoras. Isso aconteceu no século XVIII. Portanto, o enlace de São Paulo também não é um enlace externo. Alguns dos produtos, farinha de mandioca, pinga, etc., poderia servir, por exemplo, para o tráfico de escravos. Produzir a jeribita, tráfico de escravos na África. Mas São Paulo é de
potencial muito maior do que esse, um potencial que vem se desenvolvendo por séculos, 16, 17. Quando chega no final do século XVIII e você tem uma reorganização político-administrativa que vem das iniciativas pombalinas e procura reorganizar a capitania de tal maneira que, reorganizada politicamente, ela pudesse se transformar economicamente, a colagem é com o Rio de Janeiro. Eu tenho lido alguns artigos, livros mesmo, teses, que têm sido escritas sobre São Paulo, procurando mostrar uma conexão atlântica de São Paulo. A ideia de que São Paulo é Santos, né? Que a produção que por ali escoa se conecta com outras regiões do Atlântico, estabelecendo uma conexão atlântica. É esta mania dominante hoje das redes comerciais. Então você tem uma relação possível entre São Paulo e Baltimore, que está na moda. O que estão fazendo hoje lá é bater na população negra em Baltimore. Temos uma sedução em Baltimore. Mas já se estabeleceu uma relação entre São Paulo e Baltimore no século XVIII, em publicação que gira por aí. Eu estou dizendo que São Paulo não olha para fora. São Paulo olhará para fora depois, quando o café entra em cena. Nesse momento, não. São Paulo olhará para fora muito nos meados do século XIX, quando os problemas da Guerra de Secessão nos Estados Unidos estancam a produção algodoeira americana e leva São Paulo a um boom açucareiro, pelo menos durante um período de 6 ou 7 anos, como eu já falei, que é o tema que ali se estuda. Então, qual é a conexão importante? Um pouco de detalhamento dessa parte, se me permitir. Então, eu queria dizer umas coisas mais ou menos assim, muito breves, então, para encerrarmos a nossa exposição. Alguém, eu estou sem controle do tempo, podia me dizer? Já acabou? Acabou. Acabou? Tem alguns minutinhos? Tá bem. Então eu queria dizer, só para fechar, eu acho que uns 5 minutos, 10 minutos eu acabo. Eu queria dizer o seguinte, que a instalação dos Vice-Reis no Rio de Janeiro, no ano de 1763, é um marco simbólico que configura o nascimento de uma época. Está vendo? O que eu estou fazendo é temporalizar. Eu estou dizendo que é uma temporalização aqui, onde se instala um novo padrão de colonização e no plano político está acompanhado por uma nova gestão administrativa por iniciativa do Estado. Não é acidente. A massa documental que vocês têm aí, o que o Marcelo está bem mostrando, coisa fantástica, demonstra isso. Isso não foi feito em vão, isso foi feito por alguma coisa. É um evento que eu considero paradigmático na história do Império. Porém, emblematizado do Império Português. Porém, emblematizar o momento em que se instala um novo padrão de colonização. Então, veja, nós temos um novo padrão de colonização que está assentado numa diversificação agrícola e numa diversificação das atividades pastoris na colônia e num enlace entre os produtos da colônia e os produtos da metrópole e no fornecimento de produtos excedentes para os países em processo de arranque industrial, França e Inglaterra. Reflete um momento singular da trajetória colonial. Uma temporalidade específica. Não dá para você juntar a segunda metade do 18 com a primeira metade do 18, é água e vinho. Juntar essas duas coisas é desentender o século XVIII, se eu posso usar essa palavra nesse sentido. Iniciada com o declínio aurífero e o relançamento agropecuário. Eu gosto dessa expressão, relançar, porque a agricultura sempre houve, a pecuária sempre houve. Relançar é que são elas, porque relançar exige todo um aparato institucional que o sustente para que isso possa acontecer. Daí o nosso governador participando de tudo isso. Ela é fruto de uma política econômica induzida pela metrópole, na qual os vice-reis tiveram um papel proeminente. Por quê? Porque todos eles atuaram diretamente,
Marquês de Lavradio, no Rio de Janeiro, fez isso sistematicamente. Quando criou lá um jardim botânico, era para verificar que plantas poderiam ser climatizadas na colônia e que poderiam ter finalidades comerciais. Era isso. Por sua atuação na busca de um estreitamento entre a diversificação produtiva e a dinamização das exportações que agitaram as redes mercantis. O pessoal do Rio de Janeiro fala muito em redes comerciais? Fala. Mas espera lá, você não pode falar da rede sem falar da produção. Onde é que está a produção? Os campos do Rio de Janeiro, Fazenda de Santa Cruz, por exemplo, são lugares onde a produção agrícola se desenvolveu intensamente. Mas não houvesse anil, arroz, etc., não tinham que exportar no Rio de Janeiro. É nesse cenário, que projeta os homens de negócio a condição de protagonistas da história colonial. Hoje só se fala em homens de negócio. Mas os homens de negócio não surgem no ar, não vêm das estrelas, não descem aqui como se fossem ETs. Esses homens, esses negociantes, eles operam sobre uma organização social que se assenta sobre uma determinada estrutura de possibilidades na vida. Que são essas possibilidades criadas, como eu disse? A diversificação econômica da colônia não é mera palavra, é um conceito. Eu estou tentando dizer, olha, há um período da história do Brasil colonial que se chama a diversificação da economia colonial. É isso que eu estou querendo. Mas eu não só estou dizendo, eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu inventei. Eu quero porque eu estou dando sustentação. Porque eu fiz isso depois de muitos anos, confesso. Quando eu escrevi minha tese em 72 e fez a tese, eu não tive a menor ideia disso. Eu só tive a ideia quantos anos depois? Quantos? Essa ideia de novo padrão de colonização, quantos anos tem dela? 10 anos? Agora? Uns 10 anos. Eu escrevi isso pela primeira vez quando fui em Portugal naquele congresso de Cascais. O Rio de Janeiro, vejam bem, nós estamos olhando Minas, o ouro. Aí nós ficamos atraídos por Minas, o ouro, e nos esquecemos de que há um outro ouro nascendo no Rio de Janeiro. Uma outra coisa. Mas é o Rio de Janeiro responsável por 34% das exportações da colônia. O Rio exporta 34% da produção colonial, mas não produz 34% da exportação colonial. Quem produz? Os circundantes. Quem produz? Minas mesmo. As fazendas mistas de Minas, que alimentavam as minas, vão passar a exportar milho, e vão exportar milho concentrado na forma de toucinho, está claro o que eu estou dizendo? Para abastecer a corte. Inverte. Minas se torna subsidiária. E o que vai fazer São Paulo nesse período? A grande exportação de São Paulo nesse período é para o Rio de Janeiro. Não é para o exterior. Diversificação aqui, insisto com vocês, não é mera palavra. Diversificação é uma categoria, um conceito. Ele emblematiza, ele rotula um período. Um conceito porque define um período original e secular que tem começo e fim. Quando começa? 1780. Quando termina? 1830. Quanto de tempo? 50 anos. Meio século. Por que terminou em 30? Porque o novo gigante se eleva em 30, que se chama café. Que já vinha entrando antes, bem antes. Mas em 30, o café assume a hegemonia na pauta de exportação. O café é a monocultura, e a monocultura mata a diversificação. O período de ouro do Brasil não é o período do café, é o período da diversificação. Porque o potencial de crescimento do mercado interno é maior, o crescimento é mais integrado. É uma temporalidade demarcada entre a hegemonia açucareiro-aurífera, acho que está claro, estava no nosso gráfico ali, e o início da hegemonização cafeeira, isso é entre os anos de 1780 e 1830. Então, se vocês me dissessem, como é que fica essa temporalidade? Eu já tenho uma entre 1540 e 1650, saindo dos holandeses daqui.
Há uma outra daí até a crise aurífera, até a seção aurífera lá na frente. E tem uma na segunda metade do 18, que é essa aqui. Até o ano de 1760, açúcar e ouro responsabilizavam-se por 90% dos valores monetários da exportação colonial. Eu já disse isso, agora eu estou sintetizando, que é para você fixar, sobretudo para aqueles que não estão muito acostumados com história, com esse tipo de história. 20 anos depois, havia se reduzido para 65%. E em 1796, apenas 45%. Vocês viram no gráfico o declínio da exportação ligada ao açúcar. Em 1830, com a exportação cafeeira assumindo liderança, inicia-se um refluxo. Eu tive um período de diversificação. Agora eu começo um movimento contrário, que é de desversificação. Período que move ao contrário, em que aquela variedade de produtos de exportação vai enxugando e o açúcar e o café vai hegemonizando tudo, vai puxando a mão de obra, vai puxando as melhores terras, tudo para o café. O café feio foi um bem? Sim, mas pode ter sido um dano, porque o crescimento de um mercado interno se faz muito mais intensamente na diversificação. É o fim de um período em que o crescimento do mercado interno foi dinamizado pela distribuição mais intensa de renda gerada pela exportação. Um elo perdido. Eu tenho um artigo que se chama Elo Perdido. Um elo perdido na trajetória econômica da nação. Como é o elo perdido? Essa fatia, essa tranche, como dizem os franceses, 1780, 1930. As partes que formavam a colônia brasileira não eram mais um monolito econômico, somente açúcar ou somente ouro. Matérias-primas, alimentos, drogas do sertão haviam se incorporado ao mapa da exportação. Uma especialização regional começava a se esboçar, isso é fundamental. Você quer fazer crescer? Sim, então tem que ter especialização regional. Senão não dá fluxo interno, não constitui mercado, não dá dinâmica. E, portanto, a possibilidade de uma integração interna mais efetiva, porque é assentada na dinâmica das trocas regionais. É isso que é importante ver. Não é se São Paulo tem uma conexão com Baltimore. Qual é a dinâmica das trocas regionais? Assim mesmo. Dentre os 13 principais produtos de exportação que o Brasil exportava nesse período, e correspondia a 82%, incluíam-se vários produtos da diversificação. Eu tenho um documento do ano de 1750 que dizia listagem de produtos que não estão no comércio, mas nós gostaríamos que tivessem. Isso é um documento da Academia de Ciências. No final do século, quase todos, poucas exceções da listagem de produtos, todos eles estão na balança de comércio, na pauta de exportação. É um trabalho incrível em que você junta ciência com agricultura, com um Estado pensante atrás. O algodão, 24%, é o produto símbolo da diversificação, ao qual se seguem os couros, 9,8%. Secos, o couro tem variedades, couros secos, cabelos, salgados, meios de sola, atanados. Que variedades são essas? São as variedades que servem como matéria-prima à indústria europeia, à época da Revolução Industrial. Estou cortando um pouco. E que vale dizer, algodão, que não tem uma história do algodão desse período. Eu toquei um pouco nesse assunto quando escrevi um livro que se chama A Abertura dos Portos. Agora, por causa da comemoração da abertura dos portos em 2008. Mas é uma tocada de leve. Algodão, couros, arroz, cacau e café são as inovações em matéria de estrutura produtiva destinada à exportação. São condições fundamentais. Para quê? Porto do Rio de Janeiro, insisto. Vou caminhando para o final. Pelo Porto do Rio de Janeiro entravam, já disse que era 34% de tudo que se exportava.
E o Rio recebe 38% de tudo que a colônia importa. Mas veja, a colônia tinha portos. Tinha Recife, tinha Salvador, tinha Belém, tá certo ou não? Tinha vários portos. Excepcionalmente teve até o Ceará, excepcionalmente teve Santos. Santos aparece na balança de comércio. Em alguns anos, portanto, uma aparência surge intermitentemente. Né? Um porto deficitário no comércio com Portugal, à semelhança de várias regiões, porque o Porto do Rio de Janeiro importava muito mais do que exportava. A diversificação da produção, e por decorrência das exportações fluminenses, não é suficiente para caracterizar a economia fluminense como economia diversificada. Eu, quando fiz a tese de doutoramento, eu só olhei a diversificação da exportação. Eu não olhei a diversificação da importação. Dessa vez eu olhei. Eu fiquei pasmo com as coisas que eu não vi antes. Me considerei um idiota. Porque não tinha visto. Porque os produtos chegam a 700 produtos. Sendo que cerca de 200 produtos são produtos da indústria portuguesa, das manufaturas portuguesas. O que mostra uma manufatura avançada, diversificada. E os portugueses continuam a dizer que aquela indústria ela não tinha nada a ver com o mercado colonial, portanto que era capaz de sobreviver mesmo com a perda da colônia. Diz isso, por exemplo, o Pedreira, por exemplo. Está equivocado. Naquele contexto, não era possível exportar sem importar meios de produção. Alimentos, insumos, bens suntuários e mão de obra. Os produtos manufaturados representavam 74% da totalidade da importação. Mas eu queria lembrar que os produtos produzidos nas fábricas portuguesas chegaram a representar 28% da importação colonial num determinado ano, e em alguns anos excepcionais, 40%. Vocês tinham ideia que as fábricas portuguesas fossem capazes de abastecer a sua colônia com 40% de toda a sua capacidade de importação? Eu tenho certeza que a resposta é não. Bom, então nós não sabemos nada desse assunto. Que indícios nos dão? Esses indícios, esses elementos, são consistentes com o quê? Você precisa ver na história o que é consistente com o quê? Esses dados são consistentes com qual interpretação? Indícios que o Porto do Rio de Janeiro e o mercado colonial por ele servido tinham uma função estratégica no desenvolvimento fabril de Portugal. Que o Rio de Janeiro transformou-se rapidamente no principal polo redistribuidor de produtos importados destinados ao mercado interno, especialmente para as regiões centro-oeste e meridionais, passando por São Paulo até o extremo sul, lá embaixo, Rio Grande de São Pedro e toda a região do Prata, e Buenos Aires e Montevidéu. Essa ativação, sem paralelo na história do comércio de exportação e importação, teve um impacto decisivo no desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e particularmente de seu porto, transformado no coração pulsante da colônia e por goze do próprio Império Português. É esta atrelagem ao núcleo dinâmico no final do século XVIII. O Rio de Janeiro, e é horrível para mim dizer isso, porque nós temos uma competição com o Rio que é tremenda. Eu não posso dizer isso, eu me sinto mal. Seja pelo futebol, seja pelos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando os pais escrevem um artigo que está publicado na revista deles, na revista Playboy, tiveram que aceitar. E era só, agradeço a atenção.